a gente tem essa disposição de abrir mão de outras atividades, de outras coisas, para vir praticar juntos nesse domingo. Apesar de ser um pouco, não tão cedo, né? 9 horas. Mas domingo sendo um dia que as pessoas às vezes gostam de dormir até mais tarde, né? A gente toma esse esforço adicional. Acordar um pouco mais cedo, se organizar, seja para vir presencialmente, seja para estar acordado, tomar café e vir para o grupo. Tudo isso já é evidência da nossa bondade, dos nossos parâmetros, das nossas qualidades espirituais, sem os quais não tem como construir nada em termos de prática. No Ocidente, as pessoas querem meditação, mas querem uma meditação que é como construir um arranha-céu na areia movediça, né? Vai só afundar. Não tem base, não tem fundação. Como é que isso vai levar a algum lugar? Se tem essa base de sila, quando a gente está aqui junto, pelo menos, a gente não está destruindo nenhum ser vivo, a gente não está tomando nada que não seja dos outros, a gente não está tendo. A gente está se abstendo de atividades sexuais, a gente não está falando muito, então não tem nem como quebrar nenhum dos preceitos relacionados à fala. E a gente não está se intoxicando com substâncias que deturpam a mente. Então a gente tem essa fundação de sila, sobre a qual a gente pratica sati, a gente pratica samadhi, lembrando das qualidades do Buda. No mundo que está rolando cada vez mais morra abaixo, em termos espirituais, né? Cada dia notícias de crimes mais horrorosos, né, nos jornais. E por motivos às vezes tolos e superficiais. Lembrar das qualidades do Buda, né? Tipo, dar um norte para a mente, de que tipo, essa é a direção boa, né? Esse é o exemplo a ser tomado, não o exemplo que eu vejo no jornal, né? Tipo, ele que extinguiu. Cadê o papel? Não lembro da tradução. Extinguiu o fogo das impurezas e do sofrimento sem deixar vestígios, que realizou a suprema iluminação por conta própria. Que abandonou todas as impurezas mentais, que destruiu todas as impurezas mentais, né? Um Arahant que destruiu todas as impurezas mentais. Então, tipo, a primeira linha já dá um norte pra gente do que a gente tem que fazer, do que é o nosso serviço, destruir as impurezas mentais. Que elas são a causa do sofrimento. E aquela parte final, né, que realizou a suprema iluminação por conta própria, né? Tipo, a gente lembra que no isso traz uma certa gratidão, né, de que tipo, nossa, alguém ter chegado lá primeiro, né, deve ter sido muito mais difícil, né? Muito, muito, muito mais difícil. É como uma pessoa ter aberto uma estrada na floresta amazônica e depois a gente simplesmente segue na estrada que a pessoa já abriu, né? Pra gente é fácil. Olha, vai lá, abrir a estrada na floresta amazônica sozinho pra ver como é que é. Quanto párame que precisa para fazer isso? Quanta qualidade que é necessária para fazer isso? É inimaginável do nosso nível. Não tem nem como comparar, né?
E dá esse norte, né, de que, tipo, tem seres com mais parame, né, que tem qualidades espirituais, né, de que, tipo, essa é a direção boa a ser seguida, né, esse é o exemplo a ser tomado, não o que eu vejo que os influencers, que os youtubers da vida falam no YouTube ou no Instagram. As outras qualidades, né, consumado no verdadeiro conhecimento e conduta, né, então assim, a questão da clareza mental, né, clareza mental que a gente busca construir para a gente resolver os nossos próprios problemas, né. A gente não desenvolve essa base de paz mental simplesmente para ficar na banheira de hidromassagem. A gente usa essa paz mental para depois se perguntar, opa, se tem uma questão na nossa vida a ser resolvida, como que eu resolvo essa questão? E a mente pacífica vai ser capaz de dar uma resposta mais clara para qualquer questão que venha a ocorrer. É uma ferramenta para a gente resolver problemas da nossa vida. Sugato, aquele que trilhou a boa senda, né, o bom caminho, né? Então, dá mais um parâmetro, né, de que esse é o caminho bom, né? Tem outros caminhos que não são tão bons, né? Aquele que treina de forma insuperável, aqueles que podem e querem ser treinados, né? Se a gente tem humildade, se a gente é uma xícara vazia e a gente tem abertura para escutar o que o Buda falou, o que os Krubajans falaram, o que aqueles que praticaram mais perto dos Krubajans falam, né? Então, assim, tudo isso facilita a nossa vida. A gente poupa tempo, em vez de ficar dando cabeçada na parede. Essas pessoas já testaram, né? Já experienciaram alguma coisa, né? Então elas podem nos dar uma referência melhor do que a gente simplesmente lê em livros e ficar pensando a respeito, filosofando a respeito. Mas a gente está em uma xícara cheia do tipo, eu já tenho minhas ideias sobre o que é o budismo, sobre o que é a prática, eu acho que cânticos não são necessários, eu acho que devas nem existem, eu acho que renascimento não é relevante de pensar a respeito, né? Eu acho que karma não tem nada a ver. Acho que isso é hinduísta, isso aquilo. Então, assim, todas as ideias complicam, né? Mostram que a gente é uma xícara cheia, né? E xícara cheia não tem como colocar água, não tem como colocar nada, né? Não tem como colocar o Dhamma. E a gente fica dando cabeçada que a nossa xícara é cheia de lixo. O que cria sofrimento pra gente. Você vê, aqueles que podem e querem ser treinados, porque tem aqueles que não podem ser treinados, que são essas pessoas de xícara cheia, né? Arrogantes em suas ideias, né? Tá sem som. Tá sem som? Alô? Eu tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo. Ok, então é só parcial. Tenta entrar e sair de novo, Fernando. Tá falando, peraí. Perdi agora. Aqueles que podem e querem ser treinados, né? Então tem aqueles que não podem ser treinados, aqueles que estão obstinados com ideias fixas. Ou que simplesmente acham que entendem do Dhamma ou que tem uma. Pra mim, continua sem som. Alguém fala pra ele entrar e sair de novo, por Não favor. ouvi nada. A gente não consegue enviar mensagem no chat, então acho que. Não, mas fala. Será que ele consegue escutar vocês? Consegue me ouvir, Fernando? Acho que não. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Fernando.
Pronto. Ele é mestre de seres celestiais e humanos, né? Então, assim, tem uma referência, né? De, tipo, ele consegue ensinar até os devas, né? Não só os devas, mas os brahmas também, né? Tipo, nos sutras tem um caso, né, que um brahma, né, tipo, começou a desenvolver a ideia perniciosa de que ele era o criador, de que ele era o eterno, o criador de tudo, tudo no universo era fruto das ideias dele, né? E aí o Buda teve que levantar do assento dele e lá dar bronca nele, lá no mundo de Brahma, né? Então, assim, essas... Peraí, alguém está desmutado, socorro. Então, assim, ele tem essa habilidade, essa visão clara de para poder ensinar os mais diversos níveis de seres. Putô a gente conhece, a gente recita isso toda vez, né? Putô. Aquele que conhece, o elemento conhecedor, né? Puru, aquele que conhece, né? O elemento conhecedor. O aspecto da mente que conhece, né? Não o aspecto da mente que faz e prolifera, né? O aspecto que conhece, né? Esse elemento de conhecimento, né? Takawa, aquele pleno de felicidade pelo Dhamma, o abençoado. Porque quando a mente tem paz mental, tem essa base de paz mental, ela tem um certo nível de alegria interna, felicidade interna, saudável, conectada com o Dhamma. Isso é algo que a gente, essa radiância, esse brilho, né, que a gente experiencia da prática do Dhamma. E você vê, a gente vai citar isso várias vezes, né, tipo, a gente está construindo bondade juntos, né. Primeiro, por lembrar dessas qualidades, né. Segundo, por treinar sati usando essas qualidades, né, ficando momento a momento, sílaba a sílaba. E observar os diferentes níveis que isso tem. Se a gente faz, simplesmente ouve, tem um nível de benefício. Se a gente recita de qualquer jeito, tem um outro nível de benefício. Se a gente recita de uma forma harmônica, tem um outro nível de benefício ainda maior. Então, tudo isso é coisa que a gente tem que estudar na prática. Testar na prática. E ver, tudo isso é uma base para a mente ter essa saúde mental básica, né? De que, tipo, pô, essa sensação boa de que, tipo, não, a gente é um praticante budista de verdade, né? Tipo, a gente se dedica, a gente tem sila, a gente faz os cânticos, né? Não é simplesmente uma coisa que a gente coloca na nossa carteira de identidade e fica lá flutuando. Tem esse orgulho saudável de que a gente faz as coisas bem feitas, né? A gente tem sila bem feita, a gente faz os cânticos bem feitos, a gente faz as coisas com cuidado, né? Tudo isso é bondade, tudo isso é qualidades espirituais, tudo isso é parami, né? Que serve de base para depois a mente se pacificar. Mas aí no Ocidente as pessoas às vezes têm afobadas, né? Não quero a minha mente pacificar, quero que a mente pacifique, mas a pessoa não quer construir uma base. Aí não tem jeito. Sem uma base não tem como construir isso, né? Todos esses... uma causalidade complexa, né? Que o Buda ensinou, né? Então a gente tem que colocar as condições adequadas, jogar as sementes para depois colher os frutos.
Às vezes a mente está mais agitada, às vezes a mente está mais pacífica, mas a gente vai vendo que a gente tem cada vez mais qualidades, né? Isso nos dá uma direção boa, né? Então essa prática de fazer 108 tipsus é muito poderosa, né? Algo que a gente deve tentar fazer na nossa vida diária, né? Que traz muitos benefícios, né? Não é que ela tem um poder mágico, né? Primeiro, é um meio hábil de tirar a mente de todas as outras coisas, né? Você foca num cântico só, você pode fazer isso andando na rua, você pode fazer isso enquanto você está fazendo o almoço, ou algumas outras atividades que você não precisa se envolver intelectualmente. Puxa a mente numa direção boa, né? Que leva à paz, que leva à sabedoria, né? Uma base que a gente pode ter, que ajuda muito na nossa prática. Porque essa paz, essa estabilidade mental a gente tem que usar para desenvolver sabedoria. E sabedoria quando essa mente está pacífica, né? Conceitos como meu, seu, dele, meu, dela, tipo, isso não surge na mente. Não é necessário surgir isso na mente. Esquerda, direita, cima, baixo. Mulher, homem. Meu país, seu país, minha bandeira, sua bandeira. Nada disso surge na mente. Uma das definições das qualidades do Buda é aquele que abaixou a bandeira, que não segura a bandeira. Então, se a gente está segurando alguma bandeira ainda, então ele não está muito certo ainda. A gente pode colocar um certo esforço em certas causas, mas se a gente segura, qualquer bandeira que a gente segurar vai queimar. Seja de esquerda, seja de direita, seja de partido político, seja daquilo. Se segurar, vai queimar. Porque isso faz parte do mundo. E não há ninguém no mundo que esteja livre de crítica. Nem o próprio Buda. Ainda mais em época de eleição, né? A gente todos somos praticantes budistas. Então a gente tem que praticar de acordo e ver essa mente como... Se a mente for pacífica, né, ela não vai ficar distinguindo tanto. Vai conseguir ver o outro lado de uma pessoa que pensa diferente. Aquela pessoa também quer o bem do país, aquela pessoa também quer o bem disso, né? Vai ver que a pessoa também... O núcleo da pessoa, né? O núcleo da pessoa busca a felicidade e teme o sofrimento. Então não vai ficar desenvolvendo pensamentos de ódio ou fazendo piadinhas nas redes sociais contra esse ou aquele grupo, se promovendo o seu grupo ou criticando o grupo do outro. E tudo isso leva à harmonia entre as pessoas. E não trazer bandeiras para dentro dos grupos e reuniões.
Quando a gente vem para praticar, não tem Brasil, não tem Estados Unidos, não tem Tailândia. Não tem direita, não tem esquerda. Não tem partido X, não tem partido Y. Todo mundo aqui é budista. A gente pratica de acordo com o Dhamma. Tem que se ver dessa forma. Agora, se a gente traz bandeiras externas para dentro dos grupos, isso alimenta a desarmonia, porque aí começa a ter... Essa pessoa pensa assim, a pessoa pensa assado. Tipo, em vez de levar a paz, leva a agitação, que traz a agitação política para dentro dos grupos. A gente não quer... A gente realmente se pacifique nos nossos grupos, a gente não quer que a mente se agite. Trazer símbolos, trazer coisas que vão lembrar a mente de assuntos políticos, né? Tipo, isso não ajuda, né? Isso não ajuda. E também pode ser... E também para quem faz isso é um telhado de vidro, né? A pessoa pode ser criticada por isso, a pessoa pode ser... A questão de você estar em... Como é que fala? Posições são complicadas, né? Posições. Primeiro que a pessoa demonstra uma posição, pronto. A pessoa coloca você numa caixinha, né? E aí, tipo, a forma como a pessoa vai lidar com você em geral vai ser através dessa caixinha de ideias que ela pregou nesses conceitos, né? Então, pode gerar obstáculos para a pessoa mesmo, né? Então, tudo isso a gente tem que refletir, né? Se a gente quer a paz, a gente tem que abandonar conceitos de país, conceitos de gênero, conceitos de cor, conceitos de política. A gente tem que abrir mão dessas coisas, pelo menos na hora da nossa prática. E tudo isso leva à paz. A mente fica pacífica e não tem assuntos para criar problemas. Isso dentro dos grupos. Obviamente que também algumas pessoas vão pensar de uma certa forma, outras pessoas vão pensar de outra forma. Isso é natural. As pessoas pensam de forma diferente. O que não é bom é deixar polarizar. Isso foi o que, por exemplo, o que aquele mestre vietnamita falou, né? O Thich Nhat Hanh, né? Tipo, quando o Vietnã rachou no meio por causa da disputa entre o Norte e o Sul e as ideologias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Obviamente, qualquer pessoa pode votar no candidato X. Isso não é assunto do juízo de grupo, né? A pessoa apoia o candidato X, apoia o candidato Y. Isso não é assunto das pessoas. As pessoas podem escolher. A pessoa pode votar em branco, a pessoa pode votar no candidato X, candidato Y. Isso não é assunto aqui dos grupos, né? As pessoas querem se envolver com isso, pô, não tem nenhum problema. Se fizerem com sabedoria, né? Mas dentro dos grupos a gente busca não trazer essas coisas, né, que levam à agitação, que levam à bagunça, que levam à polarização, que levam a posicionamentos, que levam a ideias, que levam a conceitos de mundo, né, conceitos de grupo, né, separação. Em vez de unir, separa, né? Porque tem as pessoas X e as pessoas Y, né, aí começa a dar bagunça. Então é bom que a gente tenha esse cuidado e essa disciplina quando a gente vem praticar. E tudo isso é uma causa também para a nossa mente se pacificar. E a gente ter mais e mais qualidades, né? Mais e mais sabedoria, né? Mais e mais paz mental. E, né? Isso também proporciona mais paz mental para os outros que estão no grupo, né? Porque às vezes um certo símbolo, né, traz, quando a pessoa vê aquele símbolo, traz uma série de ideias. E essas ideias às vezes agitam a mente da pessoa, né? Então, assim, a gente
não trazer coisas que agitam a mente das pessoas, isso é mérito para a gente mesmo, né? É mérito pra gente, mais mérito para a gente, mais uma oportunidade de a gente fazer mérito, né? E mais uma oportunidade para nossa mente se pacificar mais ainda, né? E a gente ter mais qualidades espirituais, né? Então que a gente possa praticar dessa maneira, né? E cada vez ter mais paz, mais clareza mental para viver a nossa vida nesse mundo cheio de complexidades. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Já passamos do horário, mas por mim tudo bem, assim. Eu tenho duas perguntas só. Diga. Eu estava lendo um texto e fala em Kanika Samadhi, Upachara Samadhi, Apana Samadhi. Se pudesse dar uma fala sobre esses termos aí, algumas coisas com relação a Samadhi, alguns níveis, isso que eu compreendi, mas não entendi muito bem. Então, aí não precisa se preocupar com os... Como é que fala? Os termos. Com os termos, né? Porque assim, o objetivo dessas coisas é uma experiência, né? Tipo, sei lá, é uma coisa com um mergulhador, né? Tipo, o mergulhador vai, tipo, ele tá mergulhando, ele entra na superfície do oceano, né? Ele vai começar a mergulhar. Aí, sei lá, até os primeiros 100 metros tem um termo técnico de mergulho que chama, os primeiros 100 metros, sei lá, etapa pré-funda, sei lá, estou chutando, estou dando um símile, né? Aí depois tem a segunda parte que, tipo, ele dá um nome de, tipo, outro termo. E depois tem uma outra parte que é outro termo. Mas, assim, se você está mergulhando, né, e continua mergulhando, né, você vai passar por essas coisas, né? O nome dessas coisas não importa, né? Então, assim, não precisa se preocupar com os nomes. Os nomes são as coisas que a gente usa para... Quando a gente tem alguma dúvida, né, às vezes pergunta, né, a gente pode categorizar nessas coisas, mas o importante é a experiência de direção de aprofundar, né? Então, por exemplo, o Kanika Samadhi é um Samadhi muito superficial, né? Tipo, a mente fala, tudo bem, putou, e daqui a pouco a mente está agitada de novo, né? É bem momentâneo, né? O Upachara Samadhi é um pouco mais longo e mais estável, né? Agora a Apana Samadhi, tipo, é mais... como é que fala? É uma solidez bem forte, né? Então, assim, é só níveis diferentes, né? Mas, assim, a direção que é importante, né? No termo de prática, a gente tem que focar na direção, né? E... não sei se isso ajuda. Ajudou. E a outra é, quando o censo vier, se ele perguntar qual a minha religião, que isso vai ter no questionário completo, e eu vou dizer assim que eu sou budista. Não é que eu tenho que convencê-lo, mas o que me garante, ou o que garante que eu sou um budista? Eu não sei, não tenho. Não é que eu não tenho certeza. Eu medito, eu estudo, eu leio, pratico, eu medito, eu leio, mas não sei, assim, não é que eu tenho que ter uma marca ou raspar a cabeça, nada, mas o que internamente me convence que eu sou um budista? Outro dia o cara falou, você pode não ser um bom budista, mas você é um budista. Aí eu fiquei meio assim. Assim... A parte de símbolos e tudo, o que faz? Não, mas será que você é budista mesmo? Será que eu sou realmente Não, assim, budista? a questão é a aspiração de iluminação, né? Tipo, porque assim, essa é uma aspiração bem... como é que chama? E essa é a direção de prática, né? De destruir as impurezas mentais, né? Tipo, se você pratica Sila, Samadhi e Panya, né? Tipo, e tem essa aspiração de destruir as impurezas mentais e se libertar do sofrimento, né? Tipo, isso seria o fator principal, né? Que eu consideraria, né? Porque assim, tem muito em países budistas, né? Tem as pessoas na rua são budistas, né? Mas assim, às vezes a pessoa, tipo, sei lá, como diria o João na experiência dele em Bangkok, né? Ele, tá bom, o país é budista, o taxista é budista, na frente do táxi tem aquele altar completo com todos os krubajans ali na frente do táxi. Mas aí o cara te explora na corrida, né? Então, assim,
é mais a atitude do que o rótulo, né? Então, assim, o mais importante é a prática, né? Então, assim, se a gente tem essa aspiração, a gente tem isso, né? Então, assim, a gente toma refúgio nas 3 joias, né? Essa é a definição de alguém que é budista, né? Toma refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, né? E, assim, a Sangha é um ponto que, às vezes, assim, tem várias pessoas que eu conheço, assim, que às vezes, tipo, a pessoa se considera budista, mas, assim, o refúgio na Sangha é uma coisa meio, tipo, a Sangha, né, tipo, é uma coisa virtual, assim, tipo, eu digo virtual no sentido que a pessoa não, como é que fala? A pessoa, não, toma refúgio na Sangha, mas quando tem um ensinamento de algum monge sênior, por exemplo, falar alguma coisa, a pessoa, tipo, pega na defensiva, né, não, isso não é pra mim, isso é pra monge. Ou então, tipo, não realmente toma esse refúgio na Sangha com o coração, sabe? Porque, assim, tomar refúgio na Sangha, né, você tem que, tipo, tá bom, o Krubadinho falou alguma coisa, você para e escuta aquilo, né, tipo, opa, você não vai ficar na defensiva, ah, não, isso está sendo agressivo, isso está sendo rude, isso está sendo irônico, isso está sendo sarcástico. Então, assim, você tem que, a pessoa que tem confiança na Sangha, toma refúgio na Sangha, tem que parar e, tipo, opa, antes de eu julgar isso, eu vou escutar e refletir internamente. Então, assim, porque a Sangha é o exemplo vivo de aqueles que praticaram antes da gente, né? Então, assim, se a gente... Tá bom, a gente pode, como é que fala? Isso não é só... Como é que chama? A Sangha não é só monástica, né? Do ponto de vista, tipo... O critério que o Buda coloca, né? Aqueles que praticaram bem, aqueles que têm mais clareza, né? Aqueles que têm algum grau de mais clareza, né? Isso independe se é monge ou se é leigo, né? Então, assim, tudo isso é um fator, assim, então, assim, de verificação, né? Quanto que a gente tem de tomar realmente refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, né? Isso que é o importante, né? Porque assim, a pessoa, não, eu sou budista, mas eu tomo como refúgio os suttas, mas quando alguém que é budista, praticante há mais tempo que eu, fala alguma coisa, eu vou querer basear nos suttas e não vou ouvir o que a pessoa tem para falar, né? A pessoa mais experiente que eu tem para falar, porque eu vou tomar refúgio no Dhamma, né? Eu tomo refúgio na Sangha dos suttas, mas assim, quando uma pessoa viva, de carne e osso, fala para você que você está, tipo, fazendo uma atitude que é imprópria num grupo budista, você simplesmente ignora, né? Tipo, aí a pessoa, como é que fala? É um refúgio na Sangha meio falso, né? A pessoa não sabe o que ela está fazendo realmente, né? Então, assim, tomar esses cuidados, né? Então, mais nesse sentido, né? Não é questão tanto de como que você se veste ou como que você, o que você come, o que você não come, né? A questão é essa atitude interna, né? Alguém mais? Obrigado. Nada. Alguém mais? Fernando, Keila. Não, sem perguntas. Fernando, presidencial. Peraí, só fala no microfone, pode falar no microfone. Só uma coisinha rápida do... Peraí, tá ligado? Tá ligado, pode falar. Sobre o Tipso, que eu achei muito interessante que recitar aqui, assim, é totalmente diferente de quando eu estou sozinho, assim, a necessidade de controle na respiração enquanto fala, né? E eu achei muito difícil fazer, até pelo menos eu consegui, assim, me concentrar na minha respiração enquanto eu falava, assim, mas eu achei isso, assim, bem interessante como um exercício para eu desenvolver depois, assim, isso, assim, né? Quando eu recitar, quando eu estiver sozinho um pouco mais alto e me concentrar no meu corpo e na minha respiração, né? Então, assim, eu achei, assim, como se fosse, assim, uma perspectiva para explorar o Itipso, né? Sim, porque tem esse aspecto de, assim, ele exige esforço e envolvimento mental, né, para você fazer e, tipo, manter aquilo, assim, ser sustentável, né, você não fazer, tipo, rápido demais para não faltar o ar, você não fazer, tipo, baixo demais, tem a questão do volume, tem a questão de, tipo, sincronizar com a outra pessoa. Assim, uma das coisas que eu gostei de fazer também hoje com mais pessoas recitando, né, que, tipo, assim,
dá menos sonolência quando tem outras pessoas recitando, né? Tipo, e eu tenho que sincronizar com a velocidade da pessoa, né? Eu não estou liderando. Olha, quando só eu estou liderando, né? Tipo, eu tenho que sustentar o ritmo, né? Tipo, eu tenho que manter o ritmo, né? Eu tenho só o meu parâmetro, né? Às vezes todo mundo está recitando baixinho, né? Então, às vezes acaba ficando meio... exige mais energia, né, para fazer, né? E assim, assim, se a gente não tem muita habilidade de fazer sozinho, né, a gente pode colocar a gravação, né? No canal do YouTube tem a gravação, né? E no site de MapJam também tem a gravação lá de 180 pessoas, né? Então a gente pode usar como um apoio no começo, a gente não consegue fazer simplesmente sozinho. Porque às vezes é difícil, né? Dá 40 minutos de recitação, às vezes é difícil, né? Mas você vê, tudo isso traz a mente para recitação, né? E tira a mente de, tipo, ah não, o que aconteceu antes, o que aconteceu no plantão, o que aconteceu no caminho, né? Tipo, a família, tipo, outros assuntos, né? Traz a mente para uma coisa que está no aqui e agora, né? Força a mente a ficar, porque não tem como você ficar pensando sobre o passado, o futuro, enquanto você está recitando, né? Porque a mente precisa ajustar o ritmo, ouvir o que o outro está falando, né? Ajustar a harmonia, né? Qual a próxima sílaba que vai vir, né? Tipo, a pessoa mudou a velocidade, né? Mudou, ainda assim, essa coisa de mudar a pessoa também tem isso, né? Cada pessoa recita de um jeito levemente diferente, né? E você tem que ajustar, né? Isso acorda um pouco mais a mente, né? Agora, quando só eu estou recitando, né? Tipo, eu acabo às vezes caindo na sonolência porque, tipo, eu conheço o meu ritmo, né? Então é meio previsível, né? Agora as outras pessoas não, tipo, a outra pessoa dá uma paradinha aqui, a outra pessoa dá uma respirada em outro lugar. Às vezes ela pronuncia uma coisa de uma forma diferente, eu tenho que ajustar para manter a harmonia de acordo com o que ela está recitando, né? Então tudo isso é um experimento bom de prática, né? Então é interessante explorar isso. Hoje é às 18 ou 19 horas? 18, o post é sempre 18. Tá bom, obrigado. E o grupo de segunda está cancelado. O grupo de segunda das primeira, terceira e quinta, infelizmente, tinham questões de horário, responsabilidade minha. Infelizmente, não vou poder dar continuidade nesse grupo, mas o grupo de domingo vai continuar híbrido, ad eternum, enquanto eu tiver condições. E então, assim, o grupo de segunda, só tem agora o grupo de segunda do Antônio, né, que é segunda e quarta, segunda-feira do mês. Não é a segunda... Toma cuidado com esse negócio, né? Segunda e quarta, segunda-feira do mês, não segunda... Segunda semana e quarta semana. Isso, né? Então, assim, tomar esse cuidado, né? E é isso. Tem os outros grupos continuam, né? Quinta-feira, sábado. Então, todos esses grupos continuam, né? Online, híbrido, só o de quinta e de domingo, né? Então, fica o convite aí a todos, virem para a prática e até a próxima.